Fala galera do Graça aqui Educa, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula para a gente capacitar os nossos educadores cristãos. E hoje é uma aula técnica, hein? Hoje não está muito relacionado à espiritualidade, a coisas nesse sentido. Hoje a gente vai falar de ferramentas para nos ajudar a ter um melhor desempenho, para a gente aprimorar a nossa capacidade de dar aula, de montar o conteúdo, entendeu? Então, vamos direto ao conteúdo aqui e antes eu quero dar aquele recadinho super importante que é pedir para vocês, né? Compartilha esse link lá no grupo da igreja, no grupo da família, no grupo do bairro. Curte o vídeo e deixa um comentário do que você quer aprender com inteligência artificial que você acredita que pode te ajudar. Ou então, fala a sua dificuldade e aí eu vou usar alguma ferramenta, técnica ou a minha experiência para poder te ajudar criando um conteúdo para você. Deixe seu comentário aqui embaixo, beleza? Então, sem mais delongas aqui, vamos direto ao conteúdo. Estou muito empolgado hoje para fazer isso. Eu gosto de mexer nessas coisas, tecnologia, de inteligência artificial e eu uso muitas ferramentas para aprimorar sempre a pregação que eu quero fazer, a aula que eu quero dar. Hoje eu quero compartilhar um pouco disso com vocês também, para que vocês sejam capazes de fazer um conteúdo mais profundo, mais excelente, para que a mensagem de Deus chegue de fato ao coração dos alunos. Beleza? Então vamos aqui para minha tela. Ó, eu separei 4 tópicos. E como esse é o primeiro conteúdo que a gente vai falar sobre inteligência artificial, principalmente aqui o ChatGPT, que é a ferramenta que a gente vai usar, eu quero começar falando sobre fundamentos, tá? Depois a gente vai falar sobre como não usar o ChatGPT e depois como usar o ChatGPT e no final tem algumas considerações aqui. Então, vocês estão vendo a minha tela aí? De bate-pronto, eu quero começar a falar sobre fundamentos. E aqui os fundamentos é de inteligência artificial. Eu sou um cara de formação técnica, então eu gosto de passar por isso para te preparar, para que você use essa estrutura para todas as vezes que você for precisar. E aqui tem um detalhe importante. Aqui a gente está falando de como preparar uma aula para a escola bíblica, mas esse mesmo conceito, a mesma estrutura, pode ser usado para preparar a sua pregação, a mensagem, para preparar o esboço para a sua pregação na célula, no grupo pequeno. Não importa. Se você é um professor de escola bíblica, você é um educador cristão, você leva a mensagem, você ensina as pessoas, essa estrutura pode te ajudar também. Beleza? Então vamos começar aqui falando sobre os fundamentos de um agente de IA ou de uma do ChatGPT, né? Então, primeiramente, o que eu quero explicar aqui para vocês? Quando a gente vai usar o ChatGPT para poder nos ajudar a criar a aula da escola bíblica, você precisa dar contexto. Quanto mais contexto e inteligência você fornece para ele, melhor é o resultado. Vou colocar isso aqui na tela para você. Olha para mim aqui. Olha para mim. Quanto mais você prepara ele, melhor é o resultado, melhor é a assistência que ele dá para você. Se você fizer uma pergunta muito simples, sem contexto, ele vai pegar o histórico dele, vai montar aquilo e talvez não atinja o seu objetivo. E daí você vai falar assim, isso aqui não presta. Não, isso aqui funciona, dá certo. Mas você precisa ser o fator importante para fazer a diferença. Imagina que você tem o melhor funcionário, agente, assistente do mundo, mas se você não souber delegar para ele como ele deve trabalhar, ele não vai atingir as suas expectativas. Então eu quero já dar esse disclaimer aqui primeiro, te dar esse entendimento que você precisa ter essa delicadeza, essa atenção na hora de entregar o contexto para ele, para que ele traga o melhor resultado possível. Então, voltando aqui para a tela, o que eu quero falar primeiramente? Dê uma personalidade para o seu agente. E o que significa isso? Quando a gente fala sobre usar ele para nos ajudar, você precisa explicar para ele qual é o papel dele, qual é a personalidade dele. Então, exemplos claros aqui você vai lá no chat, você vai digitar ele. Eu vou até, inclusive, mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha tela, só um minutinho.
para ver se está certinho. Aqui. Então, vou compartilhar a minha tela novamente e a gente vai fazer isso em conjunto. Então, eu estou aqui na minha aba, estou falando assim, dê uma personalidade ao chat. Então, trabalhe como um escritor de livros que já escreveu um best-seller. Ou trabalhe como um consultor financeiro com ênfase em investimentos. A sua personalidade para ele vai ser baseado na tarefa que você precisa. Vai ser baseado no resultado que você quer obter dele. Então você vai falar assim, chat, eu quero que você trabalhe como um teólogo. Seja um teólogo para me ajudar nessa tarefa. Fale isso para ele. E aí eu quero fazer um prático aqui, enquanto a gente vai falando, que é pegar e criar uma aula sobre oração. Então, eu já separei o texto aqui. Eu estou em Mateus 6, a oração, capítulo 6, versículo do 5 ao 14. Então, eu quero trazer isso aqui para ele. Então, eu vou falar isso com ele. Trabalhe como um teólogo. Vou colocar aqui. Aí você já complementa aqui a tarefa. Só que antes de complementar, e aí para quem não conhece, até voltar um pouco antes aqui, antes de escrever isso, para quem não conhece, esse aqui é o ChatGPT. Eu estou com a versão Plus aqui, a versão paga, mas você pode usar a versão Free. Você não precisa pagar. A única diferença é que ele é um pouco mais demorado no processamento e que ele tem limite de memória. Então, você vai usar ele, depois de um tempo ele vai falar, o seu limite acabou, volta amanhã a partir de tal horário para você continuar usando. Então, como eu já tenho a versão Pro aqui, então ele é uso ilimitado e ele tem uma capacidade de processamento melhor e também um nível de performance melhor. Então, o que eu indico? Use o pago e aí você não tem nenhum tipo de problema. Então, assim, eu vou dar uma personalidade para ele. Vou falar para ele ser um teólogo. E aí, vamos lá. Eu quero que você fale como um teólogo. E aí, atente-se ao detalhe, tá? Um teólogo. Pronto. Aí, se eu digitar isso aqui e enviar, ele já vai começar a trazer um monte de coisa. Só que eu não quero isso agora. Então, eu vou dar uma instrução para ele e dizer, espera, eu preciso que você aguarde para eu passar mais instrução. Senão ele começa a encher isso aqui e tudo que você fala e tudo que ele escreve, tudo que você escreve para ele, tudo que ele escreve de volta, vai alimentando a memória dele. Então, ela vai cada vez ficando maior, né? Só que como eu não quero que ele me traga nada agora e não prejudique a capacidade dele cognitiva, a memória dele, poluindo isso com poucas instruções ou instruções curtas, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para ele, aguarde, eu vou passar mais informações. Como um teólogo, experiente oração. Eu gosto de fazer assim, diga ok se entendeu, vou te passar mais informações. Só isso. E aí você manda a instrução para ele. E aí ele já vai começar a interagir com você. Ele respondeu, ok, vou passar mais instruções. Aí beleza. Agora que eu já personifiquei ele, eu quero passar uma tarefa para ele. Eu quero ser específico na tarefa com ele. Então aqui, eu posso dizer para ele organizar, corrigir, verificar, analisar, criar, me ajudar no planejamento. Eu digo que tarefa ele vai fazer. No caso, agora, eu quero o quê? Que ele me ajude a preparar a minha aula. Então eu preciso ser específico nessa tarefa, tá? Então eu vou falar, chat, você é um teólogo, experiente em oração e eu quero que você me ajude a preparar uma aula para a escola bíblica. Ponto. Esse é o ponto. Então, eu preciso da sua ajuda para montar uma aula da escola bíblica.
Entendeu? Vou te passar mais informações. Mesma coisa. Vou mandar para ele, ele vai me dar um ok. Então, eu fui específico, quero uma aula da escola bíblica. Então, esse é o fundamento. Aí, depois, diga como quer o resultado. E aqui, aqui a instrução é, quando você não dizer para ele o que você quer o resultado, você só dá a instrução, ele prepara tudo e ele vai trazer para você organizado, baseado na experiência que ele tem ali, dessa conversa e de outras conversas que ele já teve. Mas você pode ser específico em dizer, eu preciso que você me traga uma tabela, um gráfico, que você monte tópicos, títulos e descrições, que você organize em dias do calendário do mês de maio, mês de abril, mês de junho. Você dá a instrução específica do que ele quer e ele vai fazer. Então eu vou fazer isso com ele agora, tá? Então eu vou falar aqui, por favor, eu gosto de educado, eu gosto de pedir por favor, mesmo sabendo que é um robô. Por favor, organize Aí a minha estrutura de aula, eu gosto de colocar, tipo, introdução, objetivo, eu gosto de colocar... Eu esqueci a estrutura da minha aula. Não, vamos lá. Voltei. Eu gosto de colocar uma introdução, que eu vou abrir aquilo ali ou com um debate ou com uma pergunta. Gosto de colocar um texto bíblico de referência. Aí eu coloco o desenvolvimento da aula ali, que é o ponto mais alto do objetivo da mensagem que eu quero passar. E no final eu sempre encerro com prática para poder o aluno ter alguma lição de casa ou ter alguma lição ali mesmo na aula, dependendo do tempo que eu tiver. Então, essa é a minha estrutura de aula que eu gosto de trabalhar. Então, eu gosto de construir um fundamento, desenvolvê-lo e depois pensar e refletir aquilo como frutificar na minha vida. Então, por favor, organize a aula da seguinte forma. Aí eu vou colocar aqui para ele, dou um ponto para baixo, coloco introdução, objetivo. Aí, para quem é meu aluno, se você não é meu aluno, aguarde, uma hora você vai ter a oportunidade de ser meu aluno. Mas para quem é meu aluno, sabe que eu gosto de trazer sugestões de literatura. Então eu vou colocar isso aqui para ele. Uma sugestão de literatura sobre o tema. E o que mais que eu vou colocar aqui? Introdução do desenvolvimento do tema e atividades práticas. Aí você pode fazer da seguinte forma, isso aqui é exatamente o que eu quero, o que eu preciso para montar minha aula. Só que você pode explorar a capacidade dele. Então, você poderia falar assim, e me traga alguma coisa complementar ao tema. Pronto, você pode dar essa instrução e deixa ele criar da forma dele. Mas aqui eu não quero fazer isso, mas eu peço até que você faça e teste isso aí na sua casa, na sua preparação de aula, e aí você vai ver. Se for o caso, você pode até escrever assim, me surpreenda. É muito bom porque ele vai buscar ele vai se sentir desafiado e funciona, dá certo isso. Mas beleza. Aí aqui agora eu vou dizer, diga ok. Entendeu? Vou te passar mais instruções. Aí passei a estrutura de saída que eu quero. Aí vamos voltar aqui para o nosso mapa mental. Então eu já dei personalidade, falei a tarefa, falei qual que é o resultado que eu quero e aqui eu quero te dizer um bônus, tá? À medida que você vai usando o chat,
GPT, você vai entendendo coisas performáticas que ele faz e você vai descobrindo outras coisas. Eu quero trazer aqui uma questão bem importante. Use o mesmo chat. Aqui é uma dica, tá? Esse bônus aqui são dicas que eu vou te dar para você trair mais performance. Então, primeiro use o mesmo chat para a mesma demanda. Então, se eu estou falando aqui de contexto de preparar uma aula, vamos supor que eu comecei a fazer a aula hoje e saí. Poxa, eu preciso levar meu filho para a escola. Aí fecho o computador, vou embora. E aí, quando eu volto, eu crio um novo chat. Não faça isso. Use o mesmo. E eu vou te mostrar aqui nesse canto superior direito, tem aqui uma aba lateral. Quando você clica aqui, aparece todos os chats que você já usou. Então, você pode usar o mesmo, tá? O mesmo e não troque, não crie um novo a cada vez que você vai fazer. Use o mesmo porque ele vai permanecer, vou fechar aqui para não atrapalhar, ele vai permanecer com o histórico, a não ser que você for fazer outra demanda. Então amanhã você vai precisar de uma consultoria financeira, você não vai usar o chat da preparação de aula da Escola Bíblica sobre oração, óbvio. Você vai criar um novo chat e vai falar sobre consultoria financeira. Amanhã você vai fazer uma aula sobre escatologia, cria um novo chat. Mas enquanto eu estou trabalhando nessa demanda, use o mesmo chat. E aqui um outro cuidado que eu quero trazer para vocês é cuidado com a palavra não. Por quê? A estrutura do chat funciona da seguinte forma. Tudo que eu digito para ele aqui, ele quebra em fragmentos, entendeu? Em pequenas palavras para funcionar o algoritmo dele e ele trazer indexação e ser rápido para isso, tá? Termos técnicos que eu estou falando aqui não vem ao caso, eu só quero que você entenda o detalhe do não. Então, quando você dá uma instrução para ele falando assim, monte essa parte da aula e, tem um E aqui, e não use o Antigo Testamento, em vez de fazer dessa forma, troque para monte essa parte da aula e use o novo. Em vez de dizer o não use, use o novo. Por quê? Como ele quebra em palavras, para ele colocar isso na memória dele e organizar toda a matriz, porque a inteligência artificial funciona da mesma forma que o cérebro humano. As conexões neurais, etc e tal, toda a ciência que tem por trás da inteligência artificial. Então, quando você diz para ele não use isso, não faça aquilo, ele vai quebrar o não e ele vai ter o que? O use. Então, o não use para um adulto maduro vai entender a frase, mas pensa que essas conexões neurais uma hora pode jogar contra você. Então, esses fragmentos pode prejudicar. Nem sempre, mas pode. Então, tome esse cuidado. Isso aqui só foi um bônus. Então, em vez de não faça, sempre seja específico para que ele foque naquilo que ele tem que fazer. E aí, pronto, vai dar muito certo. Beleza? Então, vou trazer aqui para cá, vou fechar. Então, encerrado essa parte de fundamentos, eu quero trazer um outro ponto que é muito, muito importante. Eu até beber água para poder falar disso, tá? É como não usar o chat GPT, tá? Então, uma vez que você começou a fazer aqui, você entendeu os fundamentos. Agora eu quero te trazer uma coisa muito importante. Como você não deve usar o chat GPT? 4 tópicos. Primeiro, o chat GPT não é o seu Espírito Santo. Não use ele como o seu Espírito Santo. Você tem um tema, você precisa estudar ele, você precisa aprender ele, você precisa crescer. Então o chat GPT, ele é o seu auxiliar para aprimorar, para te ajudar a ter um melhor resultado. Mas ele não é o seu Espírito Santo. Não use ele como um oráculo que você digita as coisas, ele responde e você fala, uau, que maravilha. Não, o Espírito Santo está dentro de você e você deve usar ele da forma correta. Isso aqui é apenas uma ferramenta que não existia e está existindo agora e a gente tem que usar isso para a glória de Deus. Segunda coisa, não copie e cole sem filtrar. O que eu estou querendo dizer? Se, aqui, eu vou até escrever isso agora, o tema da nossa aula é oração, baseado em
Vou colocar aqui. No Evangelho de Mateus 6, o verso é do 5 ao 14, né? É do 5 ao 14. Professores de plantão sabem. Do 5 ao 14. Mais instruções. Coloquei aqui, ó, o tema é oração baseado em Mateus capítulo 5, o capítulo 6, do verso 5 ao 14. E por que não copiar sem colar? Se eu vim aqui eu dar uma instrução para ele falando assim, beleza, agora me traga todas as referências de oração da Bíblia. Ele vai trazer. Mas é importante você pegar e checar. Pegue as referências dele, pegue os textos que ele fez, vá na sua Bíblia e procure saber isso aqui. Porque é uma inteligência artificial, é um robô, ele pode cometer falhas. Ele pode cometer falhas. Então, você precisa ter essa maturidade de que você vai pegar esse conteúdo, você vai colar e você vai filtrar ele, você vai trabalhar nele. Se for o caso, se você fala assim, me traga um percentual de quantos cristãos oram no Brasil, ele vai chutar um valor ou ele vai fazer uma pesquisa na internet e vai trazer esse resultado. Não confie 100%. Pegue, filtre, olhe, refine, valide. Seja prudente, tá? Não use para interpretar doutrinas complexas sem checar fontes confiáveis. É um pouco do que eu acabei de falar aí em cima. Se você ir lá e falar assim, ChatGPT, me resuma o livro de Apocalipse e me traga o que você entende das profecias escatológicas. Cara, eu nem sei qual resultado vai sair, mas coisas complexas exigem o que? Dedicação. Então, o meu recado aqui, eu vou me colocar na tela para eu poder dar esse recado para você. Não use para interpretar doutrinas complexas. Doutrinas complexas exigem dedicação. Então, para de preguiça, vai ler a Bíblia, vai orar, vai se dedicar a montar um estudo sistemático para você ter a interpretação. Vá depender do Espírito Santo. O ChatGPT ele é bom, mas ele não é para te deixar mais preguiçoso, mais preguiçosa. Então, toma vergonha na sua cara e vai ser um bom cristão, vai ler a sua Bíblia. Amém? Pronto, recado dado. E por último, não dependa do ChatGPT para você criar qualquer conteúdo do zero sem propósito. Ou seja, eu estou montando a minha aula e se eu não tiver o ChatGPT eu não sei montar a aula. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O negócio faz pouco tempo que existe, entendeu? Antigamente os professores montavam aulas, então você não pode depender do seu celular, do seu bloquinho de notas, da inteligência artificial para fazer nada. O ChatGPT também é uma ferramenta dessa. Vai criar um conteúdo, tem um propósito, eu quero alcançar os alunos, eu quero aprimorar meu conhecimento, eu quero ter agilidade e performance. Não use ele como o seu suprassumo aqui para sua aula. Beleza? Então, falando sobre isso, agora vamos ao que interessa. Como usar o ChatGPT? Então aqui eu tenho alguns tópicos. Então, lembra do que eu falei? Baseado, né, na nossa aula, então eu já informei o tema, então você vai ver o tema que eu já chego. Eu quero primeiro fazer o quê? Informe o público. Então, ter contexto para o ChatGPT sobre o seu público. Qual que é a sua turma? Quantos anos ela tem? Qual é o gênero dela? Qual a classe social? Quanto tempo de conversão ela tem? Diga isso ao ChatGPT. Então, eu vou fazer isso agora aqui com vocês. Vou dizer, minha turma é de homens casados. Diga ok, sim, entendeu? Vou te passar mais informações. Vou ser um pouco mais detalhista aqui. Homens casados entre 25 a 70 anos. O que mais que eu vou falar?
é um público misto em conhecimento bíblico. Alguns mais experientes e outros menos. Aí o que eu quero dizer aqui que eu anotei, né? Tipo, quanto tempo de conversão? Alguns são novos convertidos, entendeu? Acho que isso aqui já tá bom. Mas aqui você pode incrementar muito mais detalhes da sua turma. Você pode colocar, poxa, minha turma é essa, eu já dou aula há tanto tempo, é uma turma muito engraçada, então ó, é uma turma muito animada e que gosta de participar da aula. Coloca isso. Quanto mais detalhes você der, melhor vai ser o resultado. Aí, ó, ele fala, ok, entendi, ele colocou isso. Pode seguir com as informações. Então, informe o público aqui, informe o tema. E aí, no tema, o que eu fiz? Eu indiquei a referência bíblica que eu gostaria de usar e eu quero outras literaturas. Então, assim, eu vou dizer para ele, você já sabe qual é o tema. 2 pontos. Oração. Aí, eu posso tanto informar literaturas quanto autores. Ou eu posso pedir para ele inserir autores ou literaturas. E eu vou colocar isso para ele. Porém, além da referência bíblica, agora nesse momento, em vez de eu passar a instrução específica para ele, agora que muda o jogo, eu vou usar a capacidade máxima que ele tem para ele me trazer as coisas e aumentar o meu repertório cognitivo. Além dessa referência bíblica que já te passei, gostaria que você adicione outras ao conteúdo da aula e também autores aqui, ó. E também literatura de autores renomados que já escreveram sobre este tema. Beleza? Aí de novo, diga ok. Se entendeu, vou te passar mais informações. Então, beleza, olha, me trouxe de novo aqui a minha referência. Ok, vou indicar referência além de Mateus e também literaturas de autores renomados que escreveram sobre oração. Beleza, informei o tema, informei a aula, informe o objetivo da aula. Diga ao agente de IA o que você quer atingir com o objetivo. E aqui eu deixei bem genérico, que é para te provocar de como você quer alcançar esse objetivo com os seus alunos, tá? Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. O objetivo da minha aula é: quero que meus alunos saibam falar com Deus. Aprendendo com o Mestre Jesus na referência bíblica. Quero que os alunos aprendam a orar sobre os aspectos da sua vida humana e sobre o reino de Deus. Vou passar mais informações. Olha o que eu estou fazendo aqui. Estou falando o objetivo da minha aula. Eu quero que os alunos
que os alunos saibam falar com Deus, aprendam com o Mestre Jesus na referência bíblica. Quero que os alunos aprendam a orar os aspectos da vida humana e do reino de Deus, que é meio que a ênfase ali da oração do Pai Nosso. Tá? Então, vou dar esse objetivo. Esse é o objetivo de aula que eu estou criando dessa aula exemplo. Mas a gente poderia colocar, eu quero que os alunos aprendam a escrever a oração, eu quero que os alunos... Porque quando eu digo isso para ele, ele vai ter insights nos próximos direcionamentos que eu vou dar para ele aqui, entendeu? Então, beleza. Disse aqui qual é o meu objetivo de aula, informe qual o tempo. Aqui é muito prático. Ou eu vou ter 1h30, ou 1 hora, ou 50 minutos e tudo mais. E por que eu digo isso? Porque ele vai usar essa informação para montar o conteúdo. Se você não fizer isso, ele vai te dar um conteúdo gigantesco que vai parecer que você tem 2 dias de aula. Ele não precisa. Ou vai parecer que você tem 10 minutos de aula. Então, seja específico até nesse ponto. Olha, o meu tempo de aula é 50 minutos. Vou usar o que geralmente acontece. Vou botar 1 hora, né? De 1 hora. Diga, ok, se entendeu. Vou te passar mais informações. E só mostrando, ele disse que ok, entendi 1 hora. E aí, envolva aqui, ó, que vem para o desenvolvimento da aula, tá? Então, deixa eu fechar esse bônus aqui e dizer. Aqui, diga como que você vai conduzir a sua aula. Poxa, eu quero ser expositivo. E aí, por que eu coloquei isso? Porque lembra da estrutura? No começo da aula eu falei que essa estrutura poderia ser usado tanto para montar uma aula, quanto também para montar uma pregação, um esboço ali, uma mensagem para levar para o grupo pequeno, etc e tal. Então, assim, você tem que ter em mente, isso aqui vai ser mais expositivo, eu vou falar mais e as pessoas vão ouvir, como se fosse uma pregação no grupo pequeno, ou então uma pregação no culto mesmo, ou não, isso aqui é aula mesmo, mas pode ser uma aula mais positiva, né? O tema pode ser expositivo, tem pouca interação, mas é um conteúdo prático e informativo para os alunos, ou pode ser uma aula envolvente. O professor quer envolver os alunos, quer construir com dinâmica, com debate, com pergunta e vai construindo um ensino, um aprendizado através dessas ferramentas. Então, diga ao chat como você quer fazer o desenvolvimento dessa aula. Eu vou usar uma aula envolvente neste momento e aí eu tenho um bônus aqui. Nessa aula envolvente, a gente pode pedir para ele ideias do que a gente pode fazer para envolver os alunos na participação dele. Então, o que eu posso fazer? Eu quero uma aula envolvente, eu posso dar 2 tipos de introdução. Vou falar para ele, chat, eu quero, para um tópico de desenvolvimento de aula, eu quero fazer debate com os meus alunos na minha sala. Então, por exemplo, se fosse um tema de defesa de fé, apologética. Então, você traz aquele filme Deus Não Está Morto e tal, e mostra para os alunos sobre apologética, né? Explicando sobre a defesa de fé. Cara, é um tema super bom para debate, tá? Muito bom. Agora, se é um tema sobre ética cristã, é muito de pergunta e resposta. Os alunos vão ter dúvida, eles vão perguntar e você vai responder, entendeu? Sobre política, gera debate, gera debate ou gera perguntas e respostas. Então, baseado no tema, veja como você quer. Então, você pode dar essa instrução para ele, ou você pode falar assim, eu quero uma aula envolvente. Então, por favor, organize ou dinâmica, ou debate, ou perguntas e respostas e me traga ideias para que eu possa aplicar. Então, eu vou usar este modelo. Eu vou usar minha dinâmica. Vou escrever da seguinte forma. Quero fazer uma aula Desculpa, vou mudar. No desenvolvimento da aula, quero que ela seja envolvente com os alunos. Então, podemos usar debates, dinâmicas, que mais? Perguntas e respostas
e etc. Agora que vem a coisa, entendeu? Por favor, na construção do desenvolvimento da aula, me traga 2 ideias de como envolver os alunos. Eu poderia falar, me traga ideias, me traga 2 ideias, me traga 5 ideias, me traga 10 ideias de como envolver os alunos. Lembra, quando eu dar a instrução, eu quero o resultado. No caso, eu quero 2. Para comparar uma com a outra, eu vou escolher a melhor, porque eu só tenho 1 hora de aula, não tenho o dia todo. Agora, se eu tivesse, tipo, se fosse um seminário, manhã, tarde e noite, aí eu vou falar, me traga aqui 4 ideias, porque eu vou fazer uma de manhã, vou fazer outra à noite, que é para a chegada dos alunos e depois para renovar as energias deles, não deixar eles dormir na sala. Entendeu? Então, eu vou ter 4, eu vou comparar as 4 e vou escolher 2. Entendeu? Você tem que ter essa sagacidade, esse jeito ligeiro de ser. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, diga, ok, se entendeu. Opa, vou te passar mais instruções. Beleza. Disse como eu quero o desenvolvimento da minha aula. E aí, por final, tem a aplicação prática, né? Aí, baseado no tema da aula, me dê ideias de atividade prática para os alunos fazerem em sala ou em casa. E em casa, individualmente ou em conjunto. Aqui vai muito o desenvolvimento da aula. Se na aula você já fez uma dinâmica, você já fez uma atividade prática em sala de aula e só precisa de uma atividade prática para fora da sala de aula, para casa. Mas aqui, o que eu quero fazer? Como eu já pedi para ele me trazer, me dar a ideia de um tema que envolve os alunos, 2 ideias, na verdade, eu vou falar para ele, me traga uma lição de casa, entendeu? Então, assim, para a aplicação prática, eu preciso que você me dê uma ideia de como colocar o tema da aula em prática de forma individual de cada aluno e também no coletivo, ou seja, na igreja. Diga ok, sim, entendeu? Vou passar mais informações. Você pode até falar assim, nossa, o que chato toda vez escrever a mesma coisa. É, porque eu estou contendo ele e a hora que eu falar agora faz, você vai ver o que ele vai fazer aqui. Ele vai trazer algo poderoso. Mas você pode otimizar isso também, que daí isso aí é tema para uma outra aula um pouco mais avançado. Tá? Ó, que ele escreveu, ok, entendi na aplicação prática, você quer uma sugestão para os alunos praticarem a relação individualmente e também coletivamente na igreja. Pode me mandar mais informações. Eu vou colocar aqui, gostei dessa personalidade, eu vou colocar assim, isso mesmo, eu quero aplicação prática como lição de casa. Foi o que eu acabei esquecendo de escrever. Diga, ok, eu vou copiar daqui de cima para poupar a digitação. Então, o que eu estava falando é que essa instrução eu posso programar o chat para que eu fale assim, chat, somente quando eu der esse comando você faça isso, do resto guarde todas as informações. Aí eu vou escrevendo tudo isso que eu estou falando e quando eu der o comando no final, ele faz. Mas isso aí é tema para outra aula. Então vamos aqui. Beleza. Fiz todo o conteúdo da minha aula. E aí agora eu quero mostrar para você as considerações finais e aí depois eu vou colocar... Não, eu já vou dizer para ele fazer a aula aqui. Agora, faça a aula completa baseado em todas as informações que eu te passei. Agora você está dando a instrução. Ele foi guardando tudo aquilo que a gente já fez, dos fundamentos, da tarefa, personalidade, e agora ele vai trazer essas referências, beleza? Referência não, vai trazer todo o conteúdo. E aí eu vou dar Enter, e aí olha a mágica que vai acontecer.
Aula da escola bíblica, oração, tema, público-alvo, tempo de 1 hora. Aí ele trouxe a minha introdução, me trouxe um quebra-gelo, eu não pedi isso, mas ele trouxe. Você teve dificuldade em orar? O que mais te atrapalha na hora da oração? Olha que interessante. Aqui para aproximar os alunos. Aí o objetivo da aula, a final da aula, os alunos deverão saber se comunicar com Deus de forma pessoal, confiante e bíblica, compreender os princípios ensinados por Jesus sobre oração e desenvolver uma vida de oração que abrange a sua necessidade, as necessidades pessoais do reino de Deus. Muito bom. Sugestão de literatura que ele trouxe. Olha, ele trouxe muito bom aqui, ó. Trouxe Charles Spurgeon, Timothy Keller, tem uns outros que eu não conheço aqui, esse Ian Bowles. Que frequência você ora, experiência limitada. Aqui é importante, se você quiser, nessa parte de literatura, se você quiser autores brasileiros, escreva, eu quero literaturas de autores brasileiros, de autores indianos, de autores americanos, porque senão ele vai pegar exatamente aquilo que desponta no mundo todo. E esses caras aqui, com certeza, devem ter essa relevância mundial. Então aqui, referências bíblicas complementares, a verdade de Lucas sobre oração, não andeis ansiosos, orar sem cessar, o Espírito nos ajuda a orar, muito bom. Aí desenvolvimento do tema, ele sugeriu o tempo de 30 minutos. Então olha só, o que Jesus ensinou sobre oração, não ore com hipocrisia, como os hipócritas. Pergunta para o grupo. Aí, ó, como eu dei a instrução de que a aula é participativa, ele sempre vai trazer o tema envolvente. Aí parte 2, o modelo de oração do Pai Nosso, aí dividindo o Pai Nosso em 6 partes. Ele organizou o Pai Nosso em 6 partes. Entendeu? Relacionamento e reverência, adoração e entrega, prioridade espiritual, dependência por provisão, reconhecimento e perdão de pecados e batalha espiritual. Aí tem uma dinâmica aqui que ele colocou. Cada dupla escolhe uma dessas 6 partes para poder orar na sua vida. Muito legal. Aí agora um porquê orar, para nos relacionar com Deus, para sermos transformados, para discernir a vontade de Deus, para intercedermos pelo reino. Gente, isso aqui é muito demais, entendeu? Muito. Tipo assim, a capacidade que ele tem de conectar, de nos ajudar a ter essa percepção. E aí mais uma outra debate aqui. Você acredita na oração que pode mudar a sua vida familiar, profissional? Aí atividade prática, que é a lição de casa. Desafio o aluno separar 5 minutos diário para oração com base no Pai Nosso, escrever os objetivos de oração na vida pessoal, reino de Deus, e aí oração e aí uma prática coletiva na igreja, organize um grupo de oração masculino. Ele lembrou do meu público, que se reúne presencialmente ou online uma vez por semana. Sugerir uma corrente de oração por um tema específico. Famílias, novos convertidos. Muito bom. E aí no final ele escreveu aqui, se quiser posso criar um slide resumindo a aula ou um guia de impressão para os alunos. Isso aqui a gente não vai fazer, eu vou deixar para você fazer isso, porque senão a aula vai ficar muito gigante aqui. Mas essa aqui é a aula. Você pode pedir para ele criar os slides, criar imagem, para ele, como o tema é oração, você pode pedir para ele criar os temas, né? Falar tipo, chat, me dê 5 ideias de temas chamativos para eu colocar nessa aula. Porque quando você coloca oração, às vezes oração, aí quando você inventa um negócio assim do nada, e você fala, nossa, do que será essa aula, né? Aí vai um pouco da sua maturidade como professor também. E aí, no final, eu quero trazer algumas considerações e eu vou encerrar a aula com isso. Primeiro, o ChatGPT é um apoio, não é o protagonista. O protagonista da nossa aula é o Senhor Jesus. É a sua vida, é o que Ele nos ensinou, tá? Ponto. Nem vou discorrer muito sobre isso. Não é sobre a capacidade fenomenal que o ChatGPT tem de fazer as coisas para nós, esse tipo de tarefa. Mas é sobre mais uma ferramenta que nos auxilia para entregar algo com excelência para Deus e para os nossos irmãos. Segunda consideração final. Você
é o professor, você é o educador, você que está lá diante da aula da escola bíblica, no grupo pequeno, ou pregando a palavra de Deus, você que é pastor, você que é algum pregador, não importa, você é quem carrega a mensagem. Segundo, a Bíblia é a fonte. Terceiro, o Espírito Santo é o seu guia. Saiba quem você é, saiba o que você está ensinando e saiba de quem você depende. Não é do ChatGPT, é do Espírito Santo. Amém? Então, esse é o conteúdo de hoje. Eu espero de verdade que você tenha sido muito abençoado e tenha aprendido alguma coisa aqui que eu gosto de ensinar. Eu faço isso com muito prazer. Beleza? Lembra-se de compartilhar, de curtir e de deixar o seu comentário aqui para a gente criar novos conteúdos, trazendo ferramentas ou mais ensinos para que você possa aprimorar o seu ensino. Um forte abraço, Deus abençoe a sua vida. Valeu!